A paz do Senhor a todos os irmãos. Aleluia. Nesta manhã, irmãos, gostaria de deixar uma passagem para os meus irmãos que encontram em Gênesis capítulo 6, versículo 10 ao 22. Eu não vou ler tudo para que não fique muito extenso, mas eu vou ler um pequeno trechozinho aqui. Esta é a história de Noé. Ele era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram má. Havia violência por toda parte. E Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas má. Né? Vamos lá para o versículo 18. Com você, eu vou fazer uma aliança, portanto, entre dentro da barca e leve com você a sua mulher e seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da barca macho e fêmea, de todas as espécies de ave, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, e a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para você e para os animais que tenham que comer. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Aleluia, Jesus. Irmãos, Noé era um homem diferenciado. Noé era um homem justo para aquele padrão, né, de antigamente, para esse padrão da qual Deus está trazendo aqui dentro da palavra. Noé andava com Deus. Em vista dos outros homens, né, e mulheres daquele tempo, você vê que Deus falava aqui dentro da sua palavra. Ele olhou e viu que toda a terra estava corrompida de violência. Por toda parte havia violência. Mas Noé era diferente. Noé andava com Deus, conversava com Deus. Noé era um homem justo, era um homem direito, um homem que respeitava a casa do Senhor. E trazendo esta passagem para a linguagem de hoje, irmãos, presta bem atenção nisso que Jesus nos ensina. Trazendo para esta linguagem de hoje, Noé era um homem, aleluia, glória a Deus. Noé era um homem justo. Isso representa a casa de Jesus. A barca que Jesus manda construir representa a nossa casa. Aleluia. Quando nós obedecemos o Senhor nos guarda, nos coloca dentro da sua barca de proteção. Então Jesus falou para Noé, Deus falou para Noé, constrói uma barca de 130 metros, faça divisões, faça janela, faça porta nela, para que quando chegar o dilúvio, tu e tua família entrem dentro desta barca. E assim Noé obedeceu. Hoje, então, irmãos, a barca representa a igreja. Quando Deus dá uma ordem para você entrar dentro de uma igreja, Jesus está falando que dentro daquela igreja é necessária a tua presença, é necessária a tua aliança de fidelidade para com Deus, porque Deus será fiel a ti, porque Ele vela pela sua palavra. Mas e tu, cadê a tua fidelidade com Deus? Quando tu entra dentro de uma barca, dentro de uma igreja, tu tem que entender que tu tem obrigações e funções dentro da casa do Senhor. Veja, Noé, enquanto começou o dilúvio, Noé tinha responsabilidades. Noé tinha que dar comida no horário certo dos animais, porque os animais não poderiam ir lá mexer e comer de qualquer forma. Né? Noé separava a comida de cada um e dava, eles comiam ali os alimentos que Deus havia separado. Para os animais selvagens, os animais domésticos, os animais que se arrastam pelo chão. Noé também tinha uma função de tirar ali a limpeza, né? Porque os animais faziam ali sujeiras, e Noé tinha que estar ali todo o tempo cuidando, controlando, acalmando os animais no meio da tempestade, porque a Bíblia nos diz que as águas subiu até as montanhas mais altas, e depois mais 7 metros. Então aquela barca ficou rondando para um lado e para o outro, porque os ventos foram abertos, as janelas do céu foram abertas, então caía muita chuva. Você vê que quando você está no meio de uma tempestade, as águas tendem a correr, né? E vira aquele rio de águas violentas, né? E assim a barca estava andando para um lado e para o outro, então aquilo ali trazia agitação aos animais, mas Noé estava ali, ó, a acalmar a tempestade dentro do barco, não fora do barco, porque no barco quem estava controlando aquele barco era Jesus. Jesus estava tendo o controle de todas as coisas na palma de sua mão, a proteger aqueles que ele tem aliança.
Jesus, ele protege e guarda aqueles que têm aliança com Jesus. Então, ali no meio da tempestade, Noé estava acalmando os animais. Qual é a função de Noé? É como um pastor, acalmar a tempestade, acalmar a casa, como Deus te levantou para dentro da tua casa. Toda vez que você vê a tempestade, Deus está falando, é você que tem que acalmar a situação, é você que tem que apaziguar a situação. Mas aí, quando chega um certo tempo de caminhada, há um desejo no coração de sair da casa do Senhor, há um desejo de sair de dentro da presença do Senhor. Começa a olhar as adversidades, começamos a olhar que é muito trabalho, Jesus, é trabalho aqui, é trabalho ali, é trabalho, Senhor, não para nunca, nunca cansa, eu estou cansada, esse lugar não é para mim, e você quer sair de dentro do barco. Mas é neste momento que Jesus está falando, olha para fora, olha lá fora e vê a humanidade, veja a maldade que tem lá fora. Para que tu quer sair do barco? Eu dei ordem para que tu saísse de dentro do barco, porque ainda não é tempo, a tempestade ainda não cessou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É tempo de permanecer dentro da casa, porque dentro da casa você tem aliança, mas fora da casa tu será conhecida como casa rebelde. Aleluia, glória a Deus. Veja que dentro da barca, Jesus providencia o alimento, a multiplicação do alimento. Já ali, Noé juntou o alimento para que os animais e ele comesse daquele alimento, mas Noé não imaginava que ele ia passar um ano dentro da barca. Então eu creio que desta situação, eu creio que diante dessa adversidade, ali Deus multiplicou até dentro os alimentos. Deus multiplicou os alimentos ali para não deixar faltar o alimento para cada animal. Eu creio na multiplicação daquele momento. E Noé pegava, separava ali, dava a porção diária para cada um dos animais. Pegava ali a pá, eu creio, um balde, recolhia as sujeiras, né, dos animais, e recolhia e lançava fora, lavava aquela área, porque a urina, a gente sabe que a urina do animal fede. Noé todos os dias tinha que ir ali cuidar dessa situação, dessa função de cada animal. Não só ele, como os seus filhos, né, estavam ali. Durante um ano passou dentro daquele barco. E às vezes a gente, dentro da nossa casa, a gente acha que já estamos passando por muita luta, por muita adversidade, que nós estamos cansados. Mas Jesus está falando, permanece dentro da casa. Permanece dentro da casa que o Senhor te colocou, porque a aliança dele é com quem está na casa. Então, quando Jesus chega para falar para mim e para você, não é tempo de sair. Significa, irmãos, que a tempestade ainda não cessou. Significa que a tempestade ainda está assolada lá fora. Mas veja, quando chega um certo tempo, Noé observa que não está mais chovendo. E ele solta um corvo. O corvo voa, 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 mas a Bíblia fala que ele não volta. Aquele corvo não volta. Então Noé percebeu, tem que soltar uma pomba. Significa o que, irmão, este corvo? Às vezes o inimigo vai entrar dentro da barca e vai querer mostrar para você que é tempo de sair. Mas veja, aquele corvo voou, 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 mas não achou lugar para pousar. E é isso que Jesus está falando comigo e com você. Se você sair antes do tempo, você vai andar para um lado e para o outro, mediante as águas, mas não vai achar porto seguro para você. Não vai achar um lugar que você possa descansar. Porque a tempestade foi tão grande que há enchente, há rios por todos os lados. A barca ainda está boiando. É necessário esperar a barca descer em terra firme. É necessário as águas baixar. Veja que Noé esperou 7 dias e soltou uma pomba. A pomba voou, 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 voou ali naquele momento. Mas ela voltou e não achou lugar para pousar. Noé espera mais 7 dias. Ali a pomba voa e volta no final da tarde com um ramo de oliveira na boca, mostrando que as águas já estão descendo. Noé não sai ainda da barca. Noé espera mais 7 dias. E ali naqueles 7 dias Noé solta a pomba e ela não volta mais.
mais. Noé entende que as águas já desceu, mas Deus não deu a ordem ainda para Noé sair de dentro da barca. Veja que quando esperas mais 7 dias, aí sim vem a resposta de Deus. Noé, pode sair, tu e tua família e todos os animais. Tragam para fora. Então Noé sai porque a porta que estava sendo lacrada pelo lado de fora, ela abre sozinha. Jesus está falando que o compromisso que ele tem com aqueles que estão dentro da casa, a porta está fechada. Mas aqueles que não querem compromisso, quer sair pela janela, em vez de sair pela porta, é conhecido como casa rebelde. Tu quer ser conhecida como aquele que ouve e obedece, ou ser conhecida como casa rebelde? Então Jesus está falando para mim e para você, não é tempo de você sair para fora, não é tempo de você abandonar o barco, pois a tempestade vai trazer morte, a tempestade não vai trazer para você refrigério, a tempestade vai trazer luta, você vai andar para um lado e para o outro e não vai encontrar um porto seguro, e uma vez que eu fechar a porta, tu ficará de fora, e naquele grande dia eu falarei para ti, aparta-te de mim que eu não te conheço. Aleluia, porque tu é casa rebelde, aleluia, 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 mas aquele que permanece até que venha a minha ordem, sai para fora, é tempo de você sair, é conhecido como aquele que ouve e obedece, aleluia, é aquele com quem eu tenho aliança. Então Jesus está falando, eu te protegi no meio da tempestade, eu guiei o teu barco, aleluia, eu conduzi você até chegar à terra prometida, aleluia, e não se perdeu porque tu ouviu a minha voz e obedeceu, aleluia, aleluia, aleluia. E nesta noite eu te digo, nesta manhã, meu Senhor dos Exércitos, perdão, nesta manhã eu te digo, permaneça onde Deus te colocou, mantenha o seu foco na limpeza, mantenha o seu foco na distribuição dos alimentos, mas presta atenção numa coisa que eu vou te falar. A função de Noé não era somente dar alimento e limpar ali a sujeira dos animais e dar alimento para eles no momento certo. A função também de Noé era observar se dentro da barca aparecia alguma brecha. Era observar se não estava tendo vazamento para que o barco não afundasse. Você está entendendo o que Jesus está falando? Cuidado com as brechas. Vai fechando as brechas nesta manhã. Fecha as brechas. Se você vê um vazamento fora do comum, tem que fechar. Porque Deus deu ordem para abrir uma janela. E é lá que vem a água para suprir a sede da casa. É através da janela que Jesus deu ordem, não através da brecha. A brecha vai inundar o barco e vai fazer com que o barco afunde. Jesus está falando, eu dei ordem para você abrir uma janela, porque a porta da entrada está lacrada, mas a janela vai vir a água do céu e vai suprir a tua sede. Aleluia. Cuidado com as brechas. Cuidado, cuidado, cuidado. Fecha elas agora, antes que o barco afunde. Aleluia, glória a Deus. E é esta palavra que Jesus trouxe ao meu coração neste dia de hoje. É tempo de permanecer dentro da casa. Não seja conhecida como casa rebelde, mas seja conhecida como aquela que ouve e obedece a voz do teu Deus. Aleluia. Porque dentro da casa do Senhor ainda há função. E cuidado com a cilada de Satanás para não querer tirar você de dentro da casa, achando que os sinais que ele está dando para você é os sinais da tua saída. Espera você ouvir a voz do teu Deus. Quando Deus falar para ti, sai, aí sim tu sai. Mas enquanto tu não ouvir a voz do teu Deus, permaneça dentro da casa. Porque se tu sair, haverá morte e será conhecida como casa rebelde. Mas se tu permanecer, será conhecida como aquele que ouve e obedece a voz do teu Deus. Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que os irmãos possam ter entendido e compreendido que o poder desta palavra neste dia de hoje, Deus está querendo dizer para mim e para você, eu te chamei como Noé, a minha aliança é contigo e com a tua família, através da tua fidelidade, através da tua obediência, eu renovarei a minha aliança com a sua
família. Aleluia. Eu restaurarei a tua casa e mesmo diante da tempestade eu estarei controlando o barco. Não preocupe com a tempestade lá fora, mas se preocupe com a tua função dentro da casa. A tempestade cuido eu e a adversidade de dentro da casa eu coloco nas tuas mãos como tua responsabilidade. Cuida da minha casa, que eu cuido da tempestade do barco. Aleluia. Em nome de Jesus, fica com o poder desta palavra e que Deus abençoe a todos vocês nesse dia de hoje. Em nome de Jesus.